A gente vai continuar falando sobre voos, né? Aqui no estúdio eu recebo a advogada do consumidor, Suelen. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Eu queria falar com ela, a gente vai conversar sobre a nova regra aprovada pela Câmara dos Deputados que proíbe a cobrança por bagagem de mão e despachada nos voos domésticos. Suelen, o que isso significa na prática para as pessoas que vão viajar? Bom, na prática não significa nada ainda, porque é um projeto que foi aprovado na Câmara, vai para o Senado e depois pode ser submetido à sanção ou veto do presidente. Então, assim, não tem nada valendo ainda. Infelizmente, quando as pessoas forem lá nos aeroportos, ainda vão ser submetidas às regras internas da companhia aérea, que atualmente é para voos internacionais apenas uma bagagem de 10 quilos. Ou uma mochila ou uma mala, os dois não podem mais. E nos voos domésticos ainda pode os dois, que são os voos nacionais. E o que esse projeto que foi aprovado prevê? Esse projeto ele começou muito simples, mas ele foi sofrendo muitas emendas que são favoráveis ao consumidor. Então a primeira, que é a autorização para você levar uma mala e um item pessoal, que é a mochila ou a bolsa. Essa mala de mão. Exatamente. Certo. Até aumenta para 12 quilos ao invés de 10. É interessante. E o despacho da mala de 23 quilos para voos nacionais e internacionais sem cobrança. Também fala da marcação de assento, da impossibilidade, da proibição de pagar ou cobrar pela marcação de assento padrão, que é o que a gente tem visto, e aí você vai para o check-in aleatório quando você não quer cobrar. Então, o projeto, existe uma emenda que fala que é proibido. E uma outra coisa muito interessante, que é a proibição do no-show. O que é isso? Quando a gente compra ida e volta, acaba por qualquer razão não embarcando na ida, a companhia aérea automaticamente cancela a volta. Então, também há uma emenda no sentido de proibir e declarar essa prática abusiva. O que vai passar no Senado, a gente ainda não sabe, porque quando a gente fala com companhias aéreas, e ainda mais quer mexer com muita coisa, a gente sempre fica muito pensativo no que vai passar e o que não vai, porque é a segunda vez que tentam alterar a legislação da bagagem, desde quando, né, vamos cobrar pela bagagem porque vai ficar mais barata a passagem, e não aconteceu. O que a gente está vendo, infelizmente, muitos direitos serem usurpados. Então agora tem que aguardar o Senado para ver o que de fato vai ficar em benefício do consumidor ou não. Você falou das bagagens, né, deixarem as passagens mais baratas. Existe uma conversa, né, desde o início dessa emenda que se isso for aprovado, não vou cobrar mais pela bagagem, mas a passagem vai ficar mais cara. O que você acha? Olha, eu acho que não vai ficar mais barata ou mais cara em razão disso, porque tem até algumas pesquisas muito interessantes que mostram que desde 2017, quando começou a cobrança pela bagagem, as companhias aéreas tiveram dois meios de cobrança, tanto pelo assento, que não cobrava, quanto pela bagagem. E a passagem não diminuiu o valor. Então, assim, eu acho que vai aumentar de qualquer jeito. Não sou economista, né? Mas eu acho que garantir e uniformizar o direito dos consumidores é o mais importante nesse momento, porque a gente está numa instabilidade tão grande que é como se estivesse mudando as regras do jogo no meio do jogo. Sim. Você compra uma passagem há 15 dias, você ia com a mala e com a sua mochila, agora você não vai mais. Então o consumidor ele não sabe mais o que ele vai encontrar quando ele chega no aeroporto. E isso é muito grave. Então precisa uma medida urgente, como tem sido feita a votação, realmente para uniformizar o que pode e o que não pode, porque o consumidor está perdido. A pessoa já viajar sabendo, né? Exatamente. Se essa medida for aprovada, né, pelo Senado, enfim, pelo presidente, a partir de quando que isso deve começar Imediatamente. a valer? Imediatamente. Então foi publicada num dia, no outro dia já está valendo. E ela é interessante porque ela tem força de lei. Então a resolução que a gente tem da 400 da ANAC, que regulamenta tudo isso, vai ficar abaixo dessa legislação que vai uniformizar os direitos dos consumidores e os deveres da companhia aérea. Passou da hora, né? É verdade. Suelen, muito obrigada, viu, pela sua participação. Ela que é advogada de defesa do consumidor, deve ter muito trabalho com essas companhias aéreas, né? Porque volta e meia é um atraso, é uma situação igual a bagagem de mão também que entrou nessa polêmica, a obrigatoriedade de despachar a bagagem de mão. São muitos assuntos, né, Suelen? Muitos. Eu imagino que você deve estar lá cheia de coisa para resolver, de pendência nesse sentido. Volte sempre aqui no nosso jornal. Obrigada, viu?